Fala galera, bem-vindos a este canal. Espero que vocês estejam muito bem, na graça do nosso Senhor Jesus. Hoje eu estou aqui num lugar diferente, num formato diferente, com uma convidada super especial, que é a minha mãe, essa mulher que teve tanta influência, tanto impacto na minha vida, nessa caminhada com o Senhor. E hoje a gente queria falar um pouco, né, um especial para as mamães. Sabemos que é tão importante, né, que Deus ele se revela através das figuras familiares e a mãe, né, ela tem um papel que é primordial na caminhada dos filhos, sabe? Então, assim, eu não sei qual que é a realidade da sua família, mas seja qual for, né, a mãe, né, se você é mãe, você tem a responsabilidade de revelar algo celestial para os seus filhos. Se você é filho, você tem a responsabilidade de honrar aos seus pais, isso inclui a sua mãe também. Verdade. Então, bora lá, vamos conversar um pouquinho sobre isso tudo. Preparada? Então, gente, como você sabe um pouco da minha história, né? Eu nasci e cresci num lar cristão, né? Quando eu nasci, os meus pais já eram pastores sêniores de uma igreja. E aí tivemos um momento onde meu pai entendeu que eu não estaria lá mais, né? Que a gente deveria ter saído e encerrar o nosso ministério ali. E aí, naquele tempo todo, dei uma desviada, dei ali uma titubeada, fui andar em passos bem longes, né, mãe? Bem longes. E por eles bem tortuosos. Bem tortuosos, e por lá eu fiquei um bom tempo. Mas esse tempo todo, uma coisa que eu sempre tive, né, foi a consciência de que eu tinha um lugar para voltar, né, mãe? Tinha um lugar para voltar, realmente. Como é que foi, assim, me ver, assim, desviando mesmo? Verdade é essa, desviei pesado. Foi muito difícil. No princípio, eu achei que eu era culpada, porque que eu devo ter errado em alguma coisa, e achava que eu era totalmente culpada por tudo aquilo que estava acontecendo na sua vida. E aí eu comecei a buscar de Deus para ele me mostrar onde que eu errei. Falei, Deus, eu quero saber onde que eu errei para me consertar, porque eu preciso de consertar. Se eu falhei, onde que eu falhei, o que que eu deixei de fazer, o que que eu fiz a mais. E então é isso. Eu acho que, assim, a maioria dos pais, né, eu conversava com uma amiga minha hoje, e ela estava justamente passando por uma situação com o filho dela, e foi essa questão, né, ela se perguntar assim, olha, tenho feito tudo, mas não está dando certo. E assim, da minha caminhada, né, da minha experiência, da perspectiva da filha, eu não consigo lembrar, não consigo culpar, né, o meu pai ou a minha mãe por algo que eles tinham feito que me levou a desviar, a não ser as minhas próprias paixões mundanas, né, a carne, o pecado habitando dentro de mim, Mas né? o que que acontece? O inimigo, quando ele vê que a gente está meio fragilizada devido a uma situação, ele tenta lançar isso na nossa mente, no nosso coração, que nós somos a culpada, que você falhou por alguma coisa, por alguma atitude, por alguma coisa que deixou de fazer ou deixou de dar. Então eu pensava tudo isso, porque nós passamos um momento difícil financeiramente, mas nunca desistimos do Senhor. Sempre ali buscando de Deus uma resposta, sempre colocando a nossa confiança no Senhor e procurando mostrar para todos três, né, Mariana, Uts e Lídia, que Jesus é o único caminho, que Ele ia nos tirar daquela situação. Mas só que o inimigo ele gosta de nos acusar e falando assim, né, que você errou por causa disso, eu deixei eles abandonados porque eu estava fazendo outra coisa para ajudar em casa. Trabalhando, né? E não era ajudava isso. Em casa. E na verdade não era isso, porque toda vez que eu saí, eu orava, e Deus, ele... Eu sabia que Deus estava cuidando dos meninos de uma forma ou outra, de um jeito ou outro, e o Senhor estava cuidando. Mas o diabo ele é muito sujo e ele quer tocar na nossa mente, ele quer invadir nosso coração, porque ele roubando a nossa mente, o nosso coração, ele destrói a família. Porque aí vai afeta o meu marido, afeta os outros filhos e acaba destruindo o lar. E ele veio para matar, roubar e destruir. Como que era para você, mãe, quando você assim, percebeu mesmo que eu estava indo para um caminho muito difícil? Como que foi assim para o coração de mãe? E o que aquilo gerou em você, né? Você tinha de querer desistir, de querer lutar? Não, eu sentia a maior dor na minha vida. Acho que eu não senti uma dor de parto igual eu sentia quando eu senti o dia que eu entendi que eu estava assim, para te perder, e falei assim, não, eu não vou perder a minha filha por indo para o mundo. E fui para a oração. Apesar do coração estar quebrado, machucado, destruído, eu fui para a oração e falei, Deus, eu não aceito perder minha filha para o mundo. E falei, diabo, na minha filha você não toca,
e você não vai fazer dela o que você quer. Ainda que você tente e acha que conseguiu, mas você não vai. Porque não desista da minha filha, não abro mão da vida da minha filha. E você perseverou, e né? Comecei a perseverar. Durou muito tempo isso. Orando sem parar, confrontava, porque eu nunca fui conivente com as atitudes dela, né? Da vida que ela estava escolhendo para viver. E nem eu, nem o Altair, nós nunca fomos coniventes em aceitar. Dentro do nosso lar não era uma coisa que nós aceitávamos. Tanto de nenhum dos três. Qualquer um dos três eu falava a mesma coisa, do jeito que eu tratava um, eu tratava o outro. E chamava atenção se precisasse, aí ficava com raiva, falava que era chato, que eu pegava no pé. Isso foi uma das coisas assim, que mais foram essenciais, né? Devido assim, a me amava demais, eu sempre me senti muito amada, né? A minha mãe, ela tem um tipo de amor que é um amor assim, avassalador, sabe? Ela ama em excesso, ela ama muito. Mas ela nunca concordou com as minhas atitudes, com as minhas escolhas. Então eu sempre tive assim, eu basicamente vivia como que uma vida dupla. Porque eu sabia que ela sabia que eu estava vivendo aquilo, mas quando eu entrava do portão para dentro, eu fingia que eu era outra pessoa. Eu fingia que aquilo não existia. Mentia descaradamente. Mas muitas vezes... eu tinha o norte, porque eu acho que... Desculpa te interromper. Eu acho que muitas vezes a gente vê hoje em dia pais, né, que não sabem como lidar quando os filhos desviam desse jeito, e em prol do amor, de não querer expulsar ou querer retalhar os filhos, começa a meio que concordar para não tirar os filhos de perto, né? E assim, eu sei que a crise é muito complicada, eu tenho que amar, mas eu não posso concordar, mas como que eu amo, sem tirar isso aqui de casa, como foi o meu caso, que era um pecado que era muito explícito, né, que não tinha como esconder. Como é que foi pra você assim? Porque eu nunca me expulsaram de casa. Eu tinha muito medo de, às vezes, compartilhar algumas coisas com o Altair, com medo da reação dele, de querer colocar lá para fora. E eu não queria isso, que eu falei que se ela sair de casa, acho que eu vou acabar saindo também. E eu não aceitava isso. Para mim não existia. Sair de casa não era opção para ela. Ainda que ela cogitou isso uma vez, mas eu falei, essa não é a opção. Eu não sabia o que me esperava com 18 anos sair de casa, imagina. E eu falei, essa não é a sua opção, você não vai sair daqui de casa. E eu falava com convicção, você não vai. E eu falava isso com convicção no meu coração. Mas questionava e confrontava ela das atitudes que ela levava. Eu não deixava, fuçava mexia nas coisas dela, e ela ficava com raiva, e ficava irada. Uma vez que a minha mãe chegou com prints impressos do Facebook. Não vou falar ainda o que é, algumas pessoas já sabem, mas com prints impressos. E Lídia, o que é isso? Tava lá, eram minhas palavras, era o meu Facebook, e eu falei, não sei o que é isso. Não sabe, mas eu nunca deixei de confrontar, de mostrar para ela que eu estava sabendo, e ela sabia que aquilo machucava o meu coração, mas o Senhor sabia muito mais, e o Senhor estava comigo, porque eu orava, chorava, ficava acordada até de madrugada esperando ela chegar. Às vezes ela chegava meio bêbada em casa, e eu ia lá, entrava para dentro do quarto lá, fingia de bobo, e eu ia atrás. Ela era contrabandista de isqueiros. Um dia, gente, eu comprava cigarro, gente, com marmota, mas aí eu comprava o isqueiro, caro o negócio. E assim, esse trem some todo dia. Um dia eu abri a bolsa da minha mãe, cheio de isqueiro lá, eu falei, contrabandista. Fora que eu joguei fora, quantos maços de cigarro eu orava. Glória a Deus. E rasgava eles e dava descarga. Falei, capeta dos infernos, é lá que você vai, porque lá é o seu lugar. Aqui na minha casa não entra isso. Eu não fumo, meu marido não fuma. Aqui nós servimos o Senhor Jesus. E o segredo que eu acho é que nós não devemos desistir dos nossos filhos, ainda que aos nossos olhos... Não negociar princípios. Não negociar. Não negocie princípios. Ainda que os nossos olhos, não tem mais jeito, agora é aguentar som. Ou então aceita, né? Ou aceita, ou eu expulso da minha casa. Não só tem essas duas opções, gente. Eu não tive essa opção, porque eu sabia que Jesus ia fazer algo na vida dela. E muitas vezes eu ficava para mim, chorava para mim, eu não comentava com ninguém, com o Altair, às vezes não tinha ninguém para comentar. E o que eu podia fazer? Era chorar nos pés de Jesus. Você perseverou, foram 5 anos perseverando, chorando. Mas eu falei, Deus, eu não vou desistir, nem que seja a última coisa que eu fizer, depois eu vou partir desse mundo e vou para a glória. Era duro, gente, era duro. Eu lembro, assim, de vários livramentos que eu tive, né? Porque a verdade é que bebia, pegava carro, irresponsável, né? Eu cheguei a ter que fazer reciclagem, né? Porque eu achava que eu era o Dom Toretto dirigindo esse carro.
E diversas vezes, assim, eu percebia livramentos dos quais eu não merecia, mas era a mão do Senhor me guardando da morte. Eu consigo lembrar de pelo menos 2 experiências, assim, bem claras, aonde, assim, a minha vida ia ser ceifada ali, e aquela oração poderosa que guardava mesmo. É porque a oração de uma mãe, o Senhor, ele ouve o clamor de uma mãe, porque ele ouviu o meu clamor. E quantas vezes eu orei por você, até mesmo pelo Hudson, que às vezes estava também fazendo coisas que eu sei que não estava agradando o coração de Deus, entristecia o coração de Deus, e mesmo, quer dizer, ele não me contando, mas a gente sente no coração que está acontecendo algo que está fazendo. E eu buscava de Deus e pedia ao Deus, o Senhor, o livramento. O Senhor já me acordou de madrugada para estar intercedendo e às vezes livrava de algum até mesmo acidente. Por quê? Porque eles estavam lá e eu estava aqui dentro de casa e eu não contava com o Altair, porque eu não queria encher a cabeça dele, eu queria então encher a cabeça de Jesus. Não, e como que o diabo ele é sujo, né? Porque eu e o meu irmão, a gente desviou, a gente foi para o mundo do pecado. A minha irmã mais velha, ela não, ela sempre foi mais tranquila, mais séria. Só que o demônio tentou lançar outro tipo de seta na vida dela. Teve uma época que a minha irmã, ela ficou mal, assim, tipo, ela teve uma crise, assim, e a gente chegou a levar ela no médico, eles queriam prescrever medicamento de antidepressivo e essas coisas. E o meu pai e a minha mãe fizeram firme, não, a minha filha não vai ser assim. E o meu pai levou a minha irmã no monte, orou ali com ela, e não aceitou aquilo na vida dela, e glória a Deus, a minha irmã, ela foi liberta, ela não toma nada de remédio, ela é 100% perfeita, que a gente não aceitou essa mentira aqui na nossa casa, né? Não. Então, assim, é muito importante a gente saber que a oração, ela é poderosa, né? Persevere na oração pelo seu lar, pelos seus filhos. E depois, quando eu voltei para Jesus, né? Depois que eu voltei, assim, de uma maneira que foi, assim, entre a minha experiência com o Senhor, né? E quando eu falei pro meu pai e com a minha mãe que eu queria ir para a Austrália, porque eu queria ir para a conferência da Hillsong, né? Meu pai falou assim, eu vou com você. E a minha mãe, ela, naquele momento, ela não estava ali, depois ela falou assim, eu vou também. Eu vou também, eu não posso perder. E nós vivemos ali uma experiência, né? A transformação, ela começou. E foi um grande milagre, né? Foi um grande milagre mesmo. Porque hoje eu vendo o que eu tenho visto, eu só tenho que agradecer, sou grata eterna, a resto da minha vida, pelo que Deus tem feito na minha família, na vida da Lídia, na vida dos meus outros filhos também. E hoje eu vendo meus netos, então eu falo assim, que hoje eu vivo com mais o Altair, a gente goza daquilo que o Senhor nos prometeu. Então, a promessa de Deus, ela começa a se cumprir aqui na Terra. Eu acho que outra coisa que é muito importante, sabe, aqui assim, eu falava isso com meu pai hoje, né, que meu pai, quando eles eram pastores ali na igreja, pastores sênior na frente da igreja, eu nunca tive nenhum tipo de raiva da igreja, porque o que eu vi ali dentro, no altar, eu vi em casa. Não tinha uma farsa, não existia uma farsa. Jesus, ele sempre foi o ponto principal, desde que eu me entendo por gente. Se você viesse no aniversário aqui em casa, desde o meu aniversário de 1 ano, vamos falar de Jesus. Se você vem aqui em qualquer festa, em qualquer almoço, vamos falar de Jesus, vamos orar, vamos agradecer ao Senhor. Então, ele sempre foi o centro da nossa casa, desde pequena. Então, assim, eu lembro, inclusive, que a minha primeira experiência com o Espírito Santo, ela foi quando eu tinha, sei lá, 8 anos de idade. Eu lembro claramente da experiência que eu tive, porque a gente sempre abraçou o Evangelho de uma maneira muito palpável. Então, assim, fazia parte do nosso dia a dia. Não era só um costume de domingo ir para a igreja. Fazia parte do almoço, da janta, do trabalho, da escola. Né? A gente, às vezes, tinha problema na escola. O meu irmão era bem bagunceiro na escola e falava que o Senhor não se agradava daquilo. Jesus, ele fazia parte do dia a dia, porque eu vejo hoje, mãe, pais que querem criar os filhos, porque entenderam que né, ser um cristão é uma coisa boa, mas que colocam Jesus só como algo que é de domingo, que é uma religião, que é uma coisa que você faz ali. Mas o nosso chamado para viver o evangelho é viver no dia a dia, na vida ordinária. É pedir perdão, é se levantar, é se quebrantar, é honrar o Senhor. Como que você introduziu isso assim, essa realidade? Porque lá em casa sempre houve o culto no lar. A gente nunca deixou de fazer. E vocês sempre participaram, né? E quando chegou uma época que eu lembro que vocês estavam indo para a tal da festa rave, que eu matava aquela festa. Com 15 anos, gente, misericórdia. E os coleguinhas chegaram lá na porta para buscá-los, para poder ir para a festa. Eu falei, bom, só vai para a festa depois do culto, porque tem um culto lá e você sabe que tem sem chance de não acontecer o culto. E eles queriam sair
para ir para a festa. Eu falei, não, vamos convidar os meninos. Desceu todo mundo do carro e foi participar do culto conosco, né? E eu creio que ali foi plantada uma semente. Não conheço os meninos, né? As pessoas na época, eu só conheci o Clovinho. Que não sei por onde não anda. sabemos Saudades, por onde Clovinho. anda, mas assim, mas eles foram participar, e até leram a Bíblia. Então, participaram do louvor, participaram da palavra, eles não deixaram de ouvir. Então, querendo ou não, do jeito que estava acontecendo, mas a gente não esqueceu do Senhor na nossa casa. Não tinha opção de não fazer o culto doméstico para poder eles irem para a festa e ficar só eu e o Altair para fazer o culto. Uma outra coisa também que é muito marcante, né? Hoje eu falo claramente, abertamente, de maneira muito rasgada acerca do meu testemunho. Às vezes trago algumas histórias quando Deus assim me direciona, mas porque antes de eu começar a falar claramente, abertamente, eu estava para ir para a Austrália, estavam fechadas as fronteiras, e Deus falou que eu tinha que pedir perdão para o meu pai, para minha mãe, porque, cara, eu vacilei demais mesmo, eu desonrei, eu manchei o nome do Senhor, e eu marquei um jantar aqui em casa. Tava o meu pai, a minha mãe, meu tio mais velho da família, né? Que é o tio Adão, a minha tia Adriana, 2 amigas, os meus irmãos, meus cunhados. E aí, nesse, eu fiz um vídeo de 1h30, onde eu contei várias coisas, dei detalhes, não detalhes específicos, mas eu trouxe bastantes detalhes que eu acho que eles nunca tinham ouvido confessar da minha boca, né? Minha mãe, sempre quando ela me confrontava, eu não conseguia assumir para ela que eu estava tendo aquela vida, eu não conseguia. E nesse dia eu confessei, eu pedi perdão, e eu falei assim, gente, Deus mudou minha vida, me perdoem por isso. E no dia, foi numa sexta-feira à noite, no sábado de manhã eu acordei com a fronteira aberta. E como é que foi para vocês ouvirem, né, naquele dia que eu confessei para vocês? Que era uma resposta de oração, e que Deus realmente estava dando, ali era o início da sua libertação. E não, já não era mais injusto, já tinha caminhado, mas, pelo amor de Deus. Mas assim, da sua caminhada a partir daquela época em diante, de saber e a confiança de saber que você ia nos deixar para estar indo para a Austrália, e que era do propósito de Deus, porque foi o que o passado foi para o mar do esquecimento. Mas nós sabíamos que se você fosse para lá, Deus tinha algo para tratar no seu coração. Então a gente já orava nesse sentido de Deus estar te levando para lá e te livrando, te guardando de todas as coisas, né, todo o perigo, todo o mal ali naquele lugar. Porque você ia sozinha e eu não ia estar lá. E mãe quer estar perto, né, com a asa aberta para ela enfiar aqui debaixo de qualquer coisa e ficar protegida. E ela longe, eu não poderia estar protegida. Aí já era ela e o Senhor. E foi isso que aconteceu na vida dela. Foi ela e o Senhor. Agora, né, encerrando já esse vídeo, né, eu lembro de um dia onde Deus estava tratando algumas questões do meu coração, né, porque antes de ir para a Austrália, né, tivemos a pandemia e foi um agir de Deus na nossa vida, né, foi onde eu e meu pai e minha mãe, a gente estreitou a amizade, estreitou o relacionamento, a gente virou amigo de verdade mesmo. E lembro que lá na Austrália, um dia, Deus estava tratando algo no meu coração e ele me deu uma visão muito aberta, muito clara do dia que eu nasci. E naquela visão, eu chorava muito no berçário. E aí a enfermeira entra no quarto, me pega assim, e eu chorava muito. Eu tenho na memória que eu nasci chorando muito. Chorona. E quando me entregou nos braços da minha mãe, simplesmente assim, eu parei de chorar, porque eu conhecia ela, né? Me veio da memória, eu conheço essa pessoa e ela me ama demais. Ela me ama muito, ela me toca de um jeito que ela me ama, ela me cheira de um jeito que ela me ama, eu posso confiar nela porque ela me ama. E aquilo despertou um amor em mim. E é muito parecido com aquela palavra, né, que a Bíblia vai dizer que Deus ele só nos ama, nós só amamos a Deus porque Ele nos amou primeiro. Né? Quando a gente olha para um amor de mãe, né, a mãe ela tem um papel de revelar esse amor de Deus, que é um amor que é incondicional. Né? Você olha daquele trenzinho que só chora e você fala assim, mas como eu amo. E isso desperta um amor, essa é uma revelação do amor de Deus. Né? A mãe também é aquela mãe que vai testificar quem é o seu pai. Né, eu tenho claramente visões de quando eu era pequena, Lídia, o papai tá chegando, espera o seu pai para almoçar, ou o papai chegou, ou pede bênção pro seu pai. É a mãe testificando o tempo todo quem é o pai. Né? Então a mãe, né, dentro de uma figura familiar, ela revela Deus também. Ela revela o Espírito Santo de Deus. Ela cuida, ela aconselha, ela consola. É ela que intercede com o nosso Pai, com gemidos que nós não podemos exprimir. Verdade. Então ela carrega uma incumbência muito forte de revelar Deus.
E talvez, assim, claro que minha mãe não é perfeita, né? Também poderia falar de coisas imperfeitas dela. Mas ela revelou um amor que ele é incondicional, um amor que perseverou, que orou por mim durante muitos anos, que chorou por minha causa. E mesmo quando o mundo estava lá, os amigos, a família, às vezes ele falando, Beck, desiste, já deu ruim, desviou. Ou falava só mal, e você tinha que ouvir, engolir seco, calada, e falar assim, eu confio no Senhor. O que eu vou fazer? Ela não desistiu, gente. Ela não desistiu, mas ela orou, não desisto dela. Porque esse é o amor de Deus. O amor de Deus, ele não desiste, ele é insistente. Esse é o amor de Deus por cada um de nós, por cada um de vocês. Talvez até o seu filho ou o seu primo que está perdido. Não desista. Por mais que você tenha que orar 1, 2 anos, 3 anos, ore genuinamente. Porque a oração ela é poderosa, né, mãe? Verdade. Não desista do seu filho, não desista da sua família, não negocie princípios. Em prol de amar o seu filho, você não precisa de aceitar o pecado dele. Amar não é concordar com o pecado. Porque se você concorda com o pecado do seu filho, você não está amando, você está jogando seu filho para o buraco. O inferno. Porque se ele morrer, partir para a eternidade naquele dia em pecado, ele vai para o inferno. Então eu não vou consentir. Né? Ainda que eu lembro de uma fantasia que eu vi dali de guardado no guarda-roupa. Do carnaval. Eu falei, gente, misericórdia, não estou acreditando que eu estou vendo isso aqui. Peguei aquela roupa, comecei a orar e rasgar aquela roupa. Falei, a minha filha não vai pôr essa roupa no corpo, capeta. Eu falava assim, ela não vai pôr essa roupa no corpo. Por quê? Porque minha filha pertence ao Senhor Jesus. Nunca deixei de ministrar isso na vida deles. Independente do que estava acontecendo. Tanto um quanto os outros. Mas eu falava, e eu rasguei e deixei lá no guarda-roupa dela. Não sei nem o que ela fez com a roupa, nem quero saber. Então, assim, gente, né, eu fui muito coberta de orações. Meus irmãos, os meus sobrinhos, sabe? A gente ora muito por eles. Hoje a gente vive algo que é muito bom, que pode melhorar, com certeza pode melhorar, não é perfeito, pode melhorar, vai melhorar. Mas, assim, coloquem Cristo no centro, olhem para Ele. Não olhe para o lado, não ouça o que as pessoas estão falando, olhe para Jesus. Fale com ele, chore com ele. E tenha fé que ele pode mudar, seja qual for a realidade de vocês. E se você é mãe, está querendo ser mãe, entenda que você tem assim, essa responsabilidade de revelar um amor que é incondicional. Porque, graças a Deus, eu aprendi a ser amada. E quando esse amor faltou, Deus falou assim, eu te amo. Lembra daquele amor? Eu tô aqui, eu não desisto de você. É assim que Deus te ama, com esse amor insistente. Amém. Então, assim, lute pela sua família. Revele Cristo nessa humanidade tão órfã, tão perdida que nós temos. Revele. Tão carente, tão doente, porque está doente. Você vê cada jovem doente, com cada atitude que você fala, gente, esse jovem precisa de Jesus. E não é o remédio que vai resolver o problema daquele jovem. Muitas vezes é Jesus. É Jesus. Porque o remédio ele tem 12 horas de duração, 18 horas, 24 horas. Se você não tomar outro, o efeito acabou, você vai voltar a estaca zero de novo. Então, o melhor remédio que existe é Jesus. Não tem outro lugar. E quando seu filho sair para uma balada, gente, terceira por ele. Para ele ter piriri na balada, porque era isso que acontecia comigo. Eu ia para as raves, me dava uma dor de barriga horrorosa, que eu não sabia do que era. Era minha mãe, Deus incomoda ela. De alguma forma. De alguma forma. É isso que a gente tira para vocês hoje. Olhe para Jesus. Mãe, feliz Dia das Mães. Vocês têm uma incumbência muito feliz grande. Dia da minha mãe. E assim, eu sou muito grata à minha mãe, ao meu pai e ao Senhor, e que ele venha ser cada vez mais glorificado. E é isso. Ora pra gente, mãe, pras mães. Senhor, eu te glorifico, Pai, eu te exalto, eu te rendo graças, porque não há outro Deus como o Senhor. É verdade, Senhor Deus. Pai, nessa hora eu quero agradecer, como mãe, ó Pai, eu quero te agradecer por este Dia das Mães, eu quero te agradecer pelas mães, ó Deus, que estão neste mundo, às vezes intercedendo pelo seu filho. Deus, que o Senhor possa fortalecer cada uma dessas mães. Assim como o Senhor não me abandonou, não deixou de estender a mão, andou de mãos dadas comigo, sofrendo ali às vezes os meus choros, acolhendo as minhas lágrimas e me carregando no colo, como filha amada. Foi o que eu senti, que eu era filha amada do Senhor, que eu sou filha amada do Senhor. E eu sei, ó Deus, eu vi o cuidado do Senhor na minha vida, através da vida dos na vida dos meus filhos, Pai. E é o que eu peço para cada mãe, por aquelas que necessitam de um clamor, de uma oração, de uma intercessão pelo filho que talvez esteja longe, Pai. Que o Senhor abençoe cada filho que tem a sua mãe viva hoje, Pai. Para poder dar um abraço, dar um beijo, dizer, mãe,
eu te amo. É muito bom a gente falar isso. Porque, Deus amado, não há outro como o Senhor. E assim como eu aprendi esse amor do Pai na minha vida, como filha amada, eu posso transmitir isso para a vida dos meus filhos e para a vida daqueles que necessitam. Em nome de Jesus. Amém. Pessoal, é isso. Se vocês precisarem de algum conselho, de oração, ela tá brava aqui comigo, mensagem de conselho, de oração, de alguém para caminhar com vocês, para dar a mão, só para orar, ou para te dar algum conselho, manda mensagem. A gente tá aqui para servir o corpo de Cristo, tá bom? É isso. Deus te abençoe. Deus abençoe.